Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa de Olho na Saúde. E nesse programa vamos continuar a questão aqui, vamos ficar respondendo as questões que os nossos telespectadores nos mandaram sobre a saúde dos olhos, sobre a nossa visão. Eu, Wilson de Martini, sou médico oftalmologista e aqui do meu lado, Nicolas Trindade, que é o meu braço direito aqui, que vai nos ajudar nessa questão aí, que vai fazer as perguntas para que eu possa responder. Nicolas, seja muito bem-vindo e pode assumir aí. Muito obrigado, Dr. Wilson, e também seja muito bem-vindo a você que assiste aqui a TV Maringá Band. Hoje o nosso programa vai falar sobre a catarata e a cirurgia refrativa. Eu já começo te questionando, doutor, sobre outra pergunta que mandaram aqui. Como que é feito o diagnóstico da catarata e quais são os sintomas mais comuns da catarata? Olha só, isso é bem importante, né? É muito comum os pacientes chegarem no consultório e me falarem, olha, meu avô teve catarata, meu pai teve catarata, será que eu também vou ter catarata? Olha, eu sinto te dizer que você vai ter catarata. Ou melhor, eu espero que você tenha catarata. Por quê? Porque se você viver suficiente, você vai ter. Todos nós vamos ter. Catarata é uma doença natural que acontece normalmente depois dos 60 anos de idade. E ela vai piorando a qualidade da visão. Existem vários tipos de catarata. Essa não é a única, mas é a mais comum. Existem catarata também por traumas, ou seja, por batidas no olho, por uso de alguns medicamentos, por exemplo, como corticoides, também por causa de alguns processos inflamatórios, uveíte, infecções, enfim. Existem várias outras causas, mas a mais comum, aquela que todos nós um dia vamos ter, se Deus permitir, é a catarata senil, aquela que acontece depois dos 60 anos de idade. Interessante essa informação. Então, outra pergunta que chegou aqui, em qual momento que a cirurgia de catarata ela é indicada? E hoje em dia, como que ela é feita? Então, isso é outra pergunta muito interessante, porque às vezes a pessoa chega com medo da cirurgia e fala, eu não vou correr o risco, não quero correr o risco de fazer a cirurgia de catarata. E eu tenho que falar para essa pessoa o seguinte, não fazer a cirurgia também tem riscos. Tem risco isso? Não tem. A catarata ela pode crescer em tamanho e pode aumentar a pressão do olho, por exemplo. Uma outra coisa que a catarata pode fazer, Nicolas, é quando ela compromete a visão até um determinado ponto, que a pessoa também fica limitada a não conseguir fazer as atividades do dia a dia. Então, assim, a gente indica a cirurgia de catarata basicamente em duas situações. A primeira que a gente fala é quando está comprometendo o dia a dia dela, está atrapalhando as funções que ela normalmente faz. E a segunda é quando a catarata cresceu ou está desenvolvida num ponto que pode levar em risco a saúde do olho, por exemplo, o aumento da pressão ocular. Então, é interessante que a pessoa faça o acompanhamento para que tenha a indicação no período mais correto possível. Uma outra coisa importante, presta atenção. Catarata, quanto mais velha, mais dura fica. Então, às vezes a pessoa fica postergando, no ano que vem eu faço, daqui a um ano eu faço, porque não é uma emergência realmente, na maioria dos casos. Mas quando a pessoa deixa passar muito tempo, a cirurgia se torna uma cirurgia mais difícil, com mais risco. Interessante essa informação. E até outra pergunta que chegou aqui, o que é a tal da cirurgia refrativa e o que ela corrige necessariamente? Bom, cirurgia refrativa é a cirurgia para correção do grau. Existem vários tipos, mas a que mais é comum, que mais se fala normalmente quando a gente pensa em cirurgia refrativa, é a cirurgia a laser, tá? Para correção, por exemplo, da miopia, hipermetropia e astigmatismo, tá? Mas existe até a cirurgia facorrefrativa, que também é uma cirurgia para corrigir o grau, que é feito como se fosse bem parecido com uma cirurgia de catarata, mas muitas vezes sem a pessoa nem ter catarata. É aquela famosa cirurgia que se coloca uma lente dentro do olho. A catarata também coloca uma lente dentro do olho. Como assim, Wilson? A gente tem o cristalino, que é a nossa lente natural, que perde a transparência. Por ele perder a transparência, a gente tem que tirar ele e aí colocar uma outra lente no lugar. E é assim que é feita a cirurgia de catarata. É assim que é feita também a cirurgia refrativa, facorrefrativa, quando a pessoa não tem a catarata e quer fazer dessa forma. Mas a mais comum é a laser. E aí tem a PRK, a LASIK, que são técnicas que a gente utiliza para corrigir o grau da pessoa e em determinadas situações usa-se uma ou outra. Doutor, e após essa cirurgia de catarata, refrativa mesmo, para o pessoal que está vendo a gente, tem alguma restrição? A pessoa fica impedida de fazer alguma atividade, se expor ao sol, de repente usar lente de contato? O que ela não pode fazer depois da cirurgia? Da cirurgia, bom, olha lá. Você quer saber primeiro da catarata, da refrativa? Pode ser da catarata mesmo. Tá. Olha só, a catarata normalmente é uma cirurgia muito tranquila,
Só que é uma cirurgia, toda cirurgia tem riscos. Então a gente tem que tentar minimizar esses riscos. Normalmente quando se faz uma cirurgia de catarata não precisa colocar uma lente de contato, até porque é colocada uma lente dentro do olho que vai corrigir o grau. Então os cuidados assim, mais frequentes que uma pessoa que é submetida à cirurgia de catarata precisa tomar é evitar situações que possam irritar o olho ou contaminar. Não vai entrar em piscinas, rios, também não vai entrar em ambientes que estejam com poeira, sujeira, porque isso pode atrapalhar. Na maioria das vezes, a cirurgia de catarata não leva a ponto, Nicolas. Então, o que acontece? Se você tem uma irritação, por mais simples que seja, acaba coçando ou irritando o olho, isso pode atrapalhar a recuperação, né? E aí é importante que a pessoa também use os colírios corretamente, não faça força física exagerada nos primeiros dias. Muitas vezes a recuperação acaba sendo muito boa. Tem pessoas que logo depois da cirurgia já se sentem seguras para dirigir. A gente pede cuidado porque como é uma cirurgia que muda a forma como ela enxerga, ela precisa se adaptar. E aí é de cada um, cada pessoa vai levar o seu tempo e vai ter as suas dificuldades aí. Tá aí o Dr. Wilson de Martini trazendo as informações aqui que vocês questionaram a gente, mas agora é hora da gente fazer o nosso intervalo comercial. Em 1 minuto, estamos de volta com o nosso programa aqui na TV Maringá Band. Permaneça aqui com a gente. Na Ótica Comercial, sua visão é nossa prioridade. Aproveite até 50% de desconto em óculos multifocais e armações Fites com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$ 35. Visite a Ótica Comercial e descubra o melhor para os seus olhos. Se sua saúde merece um cuidado especial, há 14 anos, a Policlínica de Martini é a escolha certa em Colorado, Nova Esperança e Maringá. Aqui sua saúde é cuidada por uma equipe completa e atenciosa em cada detalhe. E para seus olhos, conte com a experiência e paixão do Dr. Wilson de Martini para que você enxergue a vida com nitidez. Agende agora, ligue ou mande um WhatsApp para 991720422 e OCC, Policlínica de Martini, cuidando em cada detalhe para que você veja o mundo melhor. Voltamos com o programa De Olho na Saúde aqui pela TV Maringá Band, hoje numa dinâmica diferente. Estamos respondendo algumas perguntas que vocês enviaram aqui pra gente sobre a cirurgia de catarata e sobre a cirurgia refrativa. E o Wilson de Martini está aqui respondendo as nossas perguntas. E a gente segue aqui, doutor, com a pergunta aqui. Após a cirurgia da catarata, pode acontecer de mudar o grau de óculos, de repente, se a pessoa já vinha usando óculos? Isso, ótima pergunta, Nicolas. É muito comum, sim, depois da cirurgia, que a pessoa mude o grau do óculos. Em determinadas situações, é até interessante que a pessoa pode deixar de usar óculos. Como assim? Lembra que eu falei que a cirurgia de catarata a gente tira a nossa lente natural, que chama cristalina, e coloca uma outra lente no lugar? Pois é, quando a gente coloca essa outra lente no lugar, lá dentro do nosso olho, essa lente pode corrigir o grau de longe, de perto, e a pessoa ficar independente do óculos. Olha que coisa boa. Às vezes a pessoa entra na cirurgia lá com 4, 5 graus e acaba não precisando usar óculos mais, nem para longe, nem para perto. Então isso sim acontece, depende da lente que você vai colocar, depende de recuperação, enfim, algumas coisas. Mas é importante saber que isso é determinado pelo tipo da lente e, lógico, também para a escolha do paciente e do médico no momento de programar a cirurgia. E até você tinha comentado agora há pouco, né, que existem vários tipos de cirurgia refrativa, né? Quais seriam eles, os principais, assim? Bom, vamos resumir assim, ó, a facorefrativa, que é essa que coloca a lente dentro do olho, que pode ser feita mesmo em quem não tem catarata, a PRK e a LASIK. Basicamente são essas três. Já tem outras também, mas essas são as mais comuns. A LASIK e a PRK são cirurgias a laser. Então é preparada a superfície anterior do olho, que chama córnea, e ali é feito o laser que vai corrigir o grau, que vai alterar o formato da córnea, corrigindo o grau de miopia, hipermetropia ou de astigmatismo. Aí o que determina uma escolha ou outra isso? Muitas vezes é a experiência do médico, o equipamento que ele possui, ou às vezes as condições do paciente. Se o paciente tem uma córnea que é muito fina, ele pode não poder fazer a cirurgia que a gente chama de LASIK, porque a LASIK ela faz um cortezinho na córnea. Se ela já tem uma córnea muito fina, isso vai dificultar e arriscar mais durante a cirurgia. A outra possibilidade é o PRK,
Aí o PRK é feito uma desepitelização, só tira a primeira camadinha ali da córnea e aí sobra mais espessura, mais córnea para poder fazer um grau, por exemplo, maior do que a primeira técnica. Então o PRK dá para fazer um grau normalmente maior do que a LASIK. E até uma pergunta que também chegou aqui, quem já fez a cirurgia de catarata ou quem já fez a cirurgia refrativa, pode fazer ambas, por exemplo? Eu já fiz a cirurgia refrativa, mas eu quero fazer de catarata, porque chegou a época da catarata. Fiz a de catarata, mas quero fazer a refrativa. Ela pode fazer? Olha só, normalmente a cirurgia refrativa a pessoa faz mais jovem, 25, 30 anos ali, então ela não tem catarata ainda, mas se ela viver o suficiente, ela vai ter catarata depois dos 60. Então sim, ela pode vir a precisar fazer dessa outra cirurgia de catarata depois, quando ela tiver catarata, tá? A questão da cirurgia ao contrário, né? Por exemplo, se a pessoa faz a cirurgia de catarata, ela pode fazer a cirurgia refrativa? Se sobrou o grau, porque muitas vezes a gente coloca a lente ali e acaba zerando o grau, mas se sobrou grau e for a vontade dela, for a necessidade, sim, se ela tiver uma córnea que seja apropriada, porque são feitos exames para ver se a pessoa pode, né? Se ela tem uma córnea ali com uma espessura apropriada, ela pode fazer sim. E, doutor, quais serão os possíveis riscos após a cirurgia de catarata ou a cirurgia refrativa? Bom, quando a gente fala em cirurgia, a gente tem sim riscos, né? São riscos controlados, são riscos pequenos, mas tem. O risco mais temido em uma cirurgia ocular é a infecção. Uma infecção que pode levar até mesmo a perca da visão ou do olho da pessoa. Só que é um risco muito pequeno, um risco controlado. Se feito todo passo a passo, esse acaba sendo praticamente zero. Outros riscos, quando você faz a cirurgia, são riscos de indicação inapropriada, por exemplo, escolha de um grau que não é o grau correto da pessoa, escolha de um material ali que possa, por exemplo, prejudicar ali a recuperação dela ou dificultar, enfim. Os maiores riscos ali são relacionados ao resultado final ali, por exemplo, a pessoa às vezes quer zerar o grau, mas aí a escolha do grau da lente não é o adequado ou a pessoa não tem condições para se colocar uma determinada lente. Isso é bem interessante. Às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, Wilson, eu quero deixar de usar óculos, quero colocar uma lente para corrigir de longe, perto, não sei o que, corrigir tudo, não quero nunca mais usar óculos. Ao fazer os exames pré-operatórios, a gente descobre que ela tem um problema na retina. Então ela não pode colocar determinados tipos de lentes, senão aquela promessa, aquela intenção que ela tem de não precisar usar óculos, isso não se concretiza. Então é muito importante aí a indicação correta para que a pessoa tenha o resultado esperado. E até falando dos óculos também, uma pergunta que chegou aqui é sobre isso. A pessoa que fez a cirurgia refrativa, ela necessariamente vai deixar realmente de usar óculos? Ótima pergunta. Nem todo mundo que faz a cirurgia refrativa ou de catarata vai ficar independente do óculos, ou momentaneamente ou até definitivamente. Como assim? Cirurgia de catarata, dependendo da lente, ela vai precisar usar um óculos, por exemplo, de perto. Ou pode ser que sobre algum residual que atrapalhe ela, por exemplo, de um astigmatismo, e aí ela vai precisar usar óculos para corrigir o astigmatismo. Então, isso depende das condições ali da pessoa e também das escolhas, porque, por exemplo, essas lentes mais complexas que corrigem mais graus e mais problemas, elas normalmente não são cobertas pelo plano. Então, a pessoa precisa, se quiser, adquirir essa lente à parte, que é uma lente premium, que a gente fala, uma lente especial, né? E também, por exemplo, na refrativa, a pessoa faz a correção do grau, mas depois de um tempo, o grau pode voltar. Isso pode acontecer. Nós não temos um organismo 100% estável. Ele pode ter pequenas variações no decorrer do tempo e, num longo tempo, acaba resultando em um grau que a pessoa vai voltar a usar óculos. Interessante essa informação. Doutor, caminhando aqui já para o nosso encerramento da edição de hoje, as cirurgias, a pessoa pode fazer sozinha, de repente, no hospital, ela pode marcar ou precisa de um acompanhamento oftalmológico? A pessoa precisa fazer um diagnóstico para ver qual é o problema dela, né? Tem que fazer uma consulta e aí o médico vai indicar qual é a cirurgia e qual é o melhor tratamento para ela, Nicolas. Tá aí, gente, Dr. Wilson de Martini respondendo as perguntas de vocês sobre a cirurgia de catarata e a cirurgia refrativa. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui mediando esse programa sobre a cirurgia de catarata e refrativa. Doutor, suas considerações finais, onde o pessoal te encontra? Agradeço pela atenção, são todos convidados a nos seguir pelo Instagram, wilsondemartini.oftalmo, ou então procurar ali Policlínica de Martini, Colorado,
e Nova Esperança, e aqui Instituto de Óleo Cidade Canção, Policlínica de Martini. É isso aí. É isso aí, gente. Então, muito obrigado pela sua audiência aqui com a gente. Foi muito bom ter a sua companhia aqui com a gente na TV Maringá. E a gente volta na semana que vem com o Wilson de Martini aqui, ó, no comando da apresentação. Tchau, pessoal.